Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Terra ao Sol País, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal. A fé Bahá'í, que está na origem desta comunidade, é a mais jovem e independente religião mundial. Continuamos no programa de hoje a falar do tema que nos tem trazido ao longo das últimas emissões, falar sobre liberdade e falar sobre democracia. Hoje vamos falar como é que era ser Bahá'í durante a ditadura do Estado Novo, em 2024, em que comemoramos os 50 anos do 25 de Abril. O nosso convidado continua a ser Marco Oliveira, da comunidade Bahá'í de Portugal. Marco, obrigado por estares de novo connosco. Um dos teus hobbies, se é que assim posso referir, é a coleção de memórias e a preservação da memória da comunidade Bahá'í e dos Bahá'ís em Portugal. Como é que começou esta aventura, digamos? Eu, durante muito tempo, ouvi vários Bahá'ís na comunidade Bahá'í aqui em Portugal dizer que o início da presença Bahá'í em Portugal se tinha dado em novembro de 1926, quando o nosso país recebeu a visita de duas Bahá'ís americanas que vieram a Lisboa, realizaram algumas conferências públicas, deram entrevistas aos jornais, ofereceram livros a escolas e bibliotecas. No entanto, contavam-me essa história, mas nunca mostravam nenhuma evidência, isto é, nunca tinha visto nenhuma fotografia desse tempo, nenhum recorte de jornal que testemunhasse esse acontecimento. E um dia resolvi ir ao arquivo do Diário Notícias, procurar a notícia. E, de facto, encontrei. No dia 26 de novembro de 1926, estava publicada a notícia do Diário Notícias que referia essa visita. Depois encontrei uma notícia equivalente no arquivo do Diário de Lisboa. E percebi, nessa altura, que havia trabalho a fazer em termos de preservação daquilo que era a história Bahá'í em Portugal. E daí resolves dar um passo à frente e tu próprio começares a criar essas memórias. Exatamente. Depois percebi que havia, na comunidade Bahá'í, pessoas mais idosas que tinham um gosto especial em contar as suas experiências, as suas vivências como Bahá'ís no tempo da ditadura. Isto é, nas décadas de 1950, 1960 e princípio da década de 70. Aliás, acho que temos uma imagem sobre essa altura, mais ou menos nos anos 60, sim, sobre uma Assembleia Nacional em Portugal. Exatamente. Eu percebia que entre essas pessoas havia testemunhos que eram testemunhos de grande coragem de ser Bahá'í num tempo em que Portugal estava amordaçado por uma ditadura, em que havia receio em falar da fé Bahá'í num espaço público, fosse na rua, num café, numa loja, porque a pessoa que estava a ouvir podia denunciar-nos à PIDE ou à polícia. E, portanto, achei que essas histórias deviam ser preservadas e decidi gravar vídeos com entrevistas com essas pessoas. Como é que recolheste, então, esses testemunhos depois da decisão de agora vou eu recolher estas memórias? Bom, eu falava com as pessoas e dizia, que tal gravarmos estas suas memórias? E era marcar o dia e a hora e as pessoas com muito agrado participavam. Portanto, eu elaborava uma lista de questões que facilitava a narrativa e depois lá ia, enfim, tive que andar de norte a sul do país para recolher estes testemunhos, mas valeu a pena. Entre os testemunhos que recolheste, queres recordar algumas memórias que mais te marcaram e que marcaram a comunidade em Portugal? Eu penso que todos os testemunhos têm vários episódios que são marcantes e que são tocantes. Há um que me tocou particularmente, que é da Matilde Lima, de Viana do Castelo. A Matilde foi viver para Luanda com o marido na década de 60 para ajudar a comunidade Bahá'í de Luanda a crescer e a consolidar-se. Ela era uma mulher muito conversadora, muito animada e foi trabalhar numa loja de fotografia. E aquela sua facilidade de conversa atraía muitos clientes. Havia pessoas que gostavam de passar na loja, não porque queriam comprar alguma coisa, mas porque gostavam de ter 2 dedos de conversa com a Matilde. Claro que no meio da conversa a Matilde ia falando da fé Bahá'í às pessoas. E há um dia em que a Matilde está muito sisuda e um cliente nota isso e diz-lhe: Dona Matilde, hoje não está nos seus dias. E ela responde bruscamente: Pois não estou. Aqueles bandidos foram lá à casa, levaram o marido preso, roubaram-me os livros. O cliente ficou surpreendido e disse: Mas bandidos, que bandidos? E ela espontaneamente diz: Os da PIDE, o que é que havia de ser? O cliente olha para ela, tira a carteira, mostra-lhe o cartão de identificação da PIDE e diz: Dona Matilde, tenha cuidado. Matilde ficou surpreendida. Desculpe, não sabia. Desculpe. Bom, passado 2 dias ela volta a encontrar esse agente da PIDE
e diz: "Oh, senhor, ainda bem que aparece que eu gostava de falar consigo." Então diga, Dona Matilde, é que levaram lá de minha casa um livro de capa preta que diz Orações Bahá'ís. Será que o pode devolver? Aí foi o agente Apito, ficou surpreendido. Diz: "Oh, Dona Matilde, eu não posso fazer uma coisa dessas, não está no âmbito das minhas funções." Bom, e a Matilde conformou-se. Passado uma semana, o mesmo agente da PIDE aparece na loja, tira um envelope do bolso do casaco e diz: "Dona Matilde, está aqui uma coisa para si." E a Matilde vai abrir o envelope e lá estava o livro de orações. O agente da PIDE devolveu-lhe o livro de orações. É, de facto, uma história marcante. Antes de pedir que rapidamente refiras outras histórias, dizer que no Centro Nacional Bahá'í há documentos que foram encontrados no arquivo da PIDE, na Torre do Tombo, que testemunham toda esta história, esta perseguição que houve durante o Estado Novo. E pedi-te agora rapidamente algumas pequenas histórias. Há outros testemunhos que eu tenho pena não ter gravado, nomeadamente de Bahá'ís angolanos que advertiam os Bahá'ís de Luanda para não irem a determinadas aldeias quando eles sabiam que ia haver movimentações militares. E diziam de forma muito surreptícia, diziam: "Na próxima semana não há luar." O que deixava os Bahá'ís de origem portuguesa surpreendidos. O que é que aquilo queria dizer? E depois, quando eles tentavam ir nesse dia, havia uma barragem militar que na estrada que não os deixava prosseguir. E só então é que eles percebiam que os Bahá'ís daquela aldeia estavam a protegê-los, quando diziam: "No próximo dia não há luar." Era uma mensagem em código, sim. Exatamente. E sei que há outras histórias. Houve uma Bahá'í que pressentiu que o 25 de Abril estava a chegar, no início de 74, e disse: "Isto vai mudar em breve." E, de facto, aconteceu. Ou a história de outro crente em Moçambique, cujo pai foi alertado, o seu filho anda a dar-se com pessoas um pouco estranhas. Exatamente. Marco, muito obrigado por partilhares connosco estas histórias. Voltamos a falar no próximo programa. Quanto a si, se gostou do nosso programa, quer saber um pouco mais sobre a comunidade Bahá'í de Portugal, as informações têm estado a passar em rodapé. Muito boa tarde e até lá.